Boa tarde, pessoal. Meu nome é Juliana Barreira e eu vou fazer a P3 de Eletrônica Analógica de 2018. Então, começando aqui com a primeira questão, esse primeiro item cai em todas as provas, então é basicamente decorar os gráficos, e a segunda parte, o item B, normalmente muda um pouquinho. Então, vamos para a resolução. Aqui é basicamente desenhar os gráficos do JFET, do DMOSFET e do EMOSFET, e aqui é basicamente decorar mesmo esses gráficos, mas é importante ressaltar alguns pontos, que esse ponto bem aqui, onde a corrente é zero, o VGS é igual ao VP. Aí é bom destacar que nesse ponto aqui, VGS é igual a VP, e lembrar que aqui é VDS e aqui é ID e aqui é VGS. E aqui, da mesma forma, no DMOSFET, destacar que o ponto que toca zero é VP, e no EMOSFET, entretanto, aqui o que a gente tem que destacar é que o VGS é igual ao VT, nesse bem aqui. E aqui sempre colocando aqui VGS, se atentando que aqui é VGS e aqui é VDS. E é basicamente decorar esses gráficos e para ir para a prova, basicamente isso. E aqui, explicando um pouquinho do funcionamento do EMOSFET, eu separei em 3 tópicos, mas vocês podem ver na videoaula dele do YouTube, é para esses tópicos, que é importante citar, que ele não possui canal físico conectando o drain e o source, então é importante citar isso, e que ao aplicar uma tensão VGS maior que o VT, a gente cria um canal, então por meio do efeito campo elétrico, que é o que significa FET, né? Os elétrons começam a se posicionar próximo ao gate, o que permite a formação de um canal físico entre o drain e o source. Então, ao aplicar o VGS maior que o VT, a gente cria um canal físico entre o drain e o source de elétrons, permitindo o fluxo de corrente. E aí, a partir disso, ao aumentar o VDS, se atentar que aqui é VDS e aqui é VGS, a região de depressão do canal aumenta até o ponto de sugamento em que D fica constante. E aí, sobre o EMOSFET é só isso, o DMOSFET vai na mesma linha, e essas são basicamente as perguntas teóricas que ele pode perguntar. Para a segunda questão, voltando aqui, a gente tem esse circuitinho aqui, e ele basicamente pergunta o ID, o VGS e o VDS, a impedância de saída e o ganho de tensão. Então, partindo aqui para análise, fazendo a análise CC, o nosso primeiro passo é a gente tem que saber que a corrente que passa pelo gate, ela é zero, mas a gente tem tensão. E qual é a tensão nesse caso? Essa tensão vai ser desse divisor de tensão aqui. Então, a gente tem o 20, que o VG aqui, ó, vai ser 20 vezes o 10, sobre o 10 mais 91, que é o divisor de tensão que a gente nos permite achar a tensão bem aqui, que vai ser o VG. Isso aqui é 1,98. E aqui, a nossa tensão no source vai ser basicamente o nosso ID, como eu falei, aqui a gente tem o IS, aqui a gente tem o IG, só que o IG é zero, então o IS é igual ao ID. Então, a gente tem que essa tensão VS é a tensão que cai sobre esse resistor. E a tensão que cai aqui é a corrente do dreno vezes o resistor, 1,1. E aí, a partir disso, a gente pega a fórmula que ele disponibiliza na prova, essa daqui. Como é que a gente sabe qual a equação usada da corrente, né? Muito simples. Você vai no desenho, tem IDSS? É essa equação. Não tem DSS? É essa equação. Você não precisa saber a diferença se é EMOSFET, se é DMOSFET, se é JFET. Basicamente, tem IDSS, é aquela equação. Não tem? Então é essa. Então é
essa daqui. Normalmente vai ter o IDSS e vai seguir essa equação. Então, seguindo, a gente substitui, a gente tem essa equação, né? ID igual a IDSS, entre parênteses, 1 menos VGS sobre VP ao quadrado. Quem é o nosso VGS? Se nós temos o IDSS e quem a gente quer descobrir é o ID. O nosso VGS vai ser o VG menos o VS. VGS vai ser igual a 1,98 menos o ID vezes 1,1K. Então, VG menos VS, bem aqui. E a gente faz o quê? Substitui bem aqui. Então, a gente fica com essa equação de segundo grau. ID vai ser igual a 12 milha, que ele dá, o IDSS, 1 menos VGS, que a gente achou aqui, por isso que a gente achou a tensão no gate e no source, só para substituir nessa equação, bem aqui, e o VP, esse daqui, ele dá na questão, que é menos 3. E aí, resolvendo essa equação, eu aconselho a pegar uma calculadora aqui, resolva a equação do segundo grau, que tenha o solve, vai facilitar muito na hora da prova, para não precisar ficar fazendo Bhaskara na prova. Então, peguem uma calculadora que tenha o solve, mesmo se vocês não tenham, peguem emprestado de alguém, vai ajudar muito. E nessa calculadora, ele resolve pelo método de Newton, então você tem que chutar um número, e eu aconselho vocês a chutarem sempre 0 e 1. Chutando 0 e 1, ele vai dar os dois resultados, na maioria das vezes, porque a gente pode perceber que o 3,13 é o resultado que vem se eu chutar o 0, e o 6,54 é o resultado que vem se eu chutar o 1 na calculadora. Então, vocês pegam o solve na calculadora de vocês e chutam o 0 e o 1, que vai gerar os dois resultados. Se você botar o 0 e o 1 e gerar o mesmo resultado, aí você aumenta o valor e vai chegar no resultado, certo? E aí aqui, como vocês podem ver, é uma equação do segundo grau, então a gente vai ter dois valores para a corrente, né? Como é que a gente sabe qual valor é o correto? Aí aqui a gente a gente volta, né, para a equação do VGS, que é essa bem aqui. A gente sabe que o VGS, ele tem que ser maior que o VP, e o VP a gente sabe que é menos 3. E aí, eu pegando esse D e substituindo nessa equação, eu vou encontrar um VGS igual a menos 1,46. E pegando esse D substituindo nessa equação, eu encontro o VGS igual a menos 52. E aí eu que encontro que esse D não pode, que esse daqui é menor que VP, e eu tenho essa obrigatoriedade do VGS ser maior que VP, segundo o meu gráfico. VGS não pode ser menor que VP. E aí, agora a gente eliminou essa segunda possibilidade. Tendo, então, a gente já, o que a questão pedia? ID, VGS e VDS, né? Então, já temos ID, já temos VGS, agora falta VDS. VDS é essa tensão bem aqui. Como é que a gente acha ela? A gente faz essa seguinte malha. A gente começa do 20, vai descendo aqui, tem o VDS, 20, então 20 menos VDS, menos a queda de tensão nesse resistor, que é o VS. Então, fazendo essa malha, a gente tem 20 menos VDS menos ID vezes 1,1, que é o resistor, igual a 0. E aí, isolando o VDS e substituindo o ID igual a 3,13, a gente encontra o VDS igual a 16,57 volts. Tudo bem? E agora, partindo para a análise CA, para a gente achar a impedância de saída e o ganho de tensão. Para análise CA, eu preciso calcular o IgM, e aí ele dá a formulazinha, só substituindo os valores, eu consigo
achar o meu IgM, que é IDSS, ele deu, e se atentar que aqui é o módulo de VP, e aqui não é o módulo, então esse menos se cancela com esse, normalmente. E aí é só substituir os valores, e chegamos no nosso IgM, só para o fins de cálculo. E aí, nossa análise CA, a gente tem esse RTH aqui, é o paralelo desse resistor com esse resistor, que é minha resistência de TV não. Por isso que eu coloquei RTH, é só o paralelo. E aqui a gente tem o resistor do source, que é esse daqui, que não some, apesar desse capacitor, pois esse capacitor está levando a saída. Se a gente tivesse a saída do V0 aqui e um capacitor aqui, esse resistor aqui sumiria na análise CA, mas não é o caso. A gente tem a nossa saída está embaixo, então por isso que esse resistor não some. Da mesma forma que quando a gente tinha no TBJ uma resistência aqui, assim, e o meu V0 aqui, essa resistência não sumia. Então, essa resistência aqui não some. Seguindo, aqui no desenho ele fala que a gente tem o RD, que é basicamente o nosso efeito early em relação aos FETs. Então, a gente tem que colocar ele entre o source e o dreno. Entre o source e o dreno. E lembrar que na análise CA, que dentro do FET, né, na verdade, a gente tem uma impedância infinita aqui, então o gate não se conecta com o source, é basicamente aberto aqui. E em relação à análise CA, é basicamente isso, a gente curto-circuita os capacitores e aterra as fontes. Então, aqui, essa fonte de 20 virou terra. E aqui, para achar o Z0, a gente aplica V0 e aterra VI. Ao aterrar VI, o meu VG, que é igual a VI, fica igual a zero. Porque se meu VI é igual a zero, meu VG fica igual a zero também. Então, a gente, para descobrir o Z0, é basicamente isolar essa corrente aplicada por essa fonte de tensão V0, basicamente achar essa corrente em função do V0 para a gente poder passar dividindo e encontrar a impedância. E aí, o que a gente tem? A gente tem que essa corrente mais essa corrente, que eu estou analisando esse nó aqui, uma corrente que chega, essa mais essa, é igual a corrente que sai, essa mais essa. E aí, passando essa daqui para o outro lado da equação, eu tenho que meu I0 vai ser igual a esse D aqui que está saindo, mais esse D aqui que está saindo, menos esse que estava chegando. Então, eu tenho ID mais, eu tenho essa equação aqui. Substituindo, quem é esse meu ID? ID vai ser o V0 sobre menos zero, porque aqui está aterrado, sobre esse RD. Então, V0 sobre a resistência do early aí para o FET. Quem vai ser esse meu ID aqui? Vai ser a tensão, V0 menos zero, sobre esse resistor. Então, V0 sobre 1,1, menos o GM vezes o VGS. E agora eu preciso descobrir quanto vale VGS. Bom, eu já sei que o VG é igual a zero. Beleza. VG, não. VG vai ser igual a zero. E o VGS, ele vai ser o VGS é VG menos VS. Sendo que meu VG é zero, então meu VGS vai ser igual a menos VS, né? Sendo que eu tenho aqui no meu desenho que o VS é a mesma coisa que o V0. Então, olha como simplificou. Eu tenho que o meu VGS vai ser igual a menos V0. E agora eu pego esse resultado e substituo
bem aqui, que é isso que eu faço bem aqui. Então, eu repito esses dois termos e substituo o menos V0. Isolo o V0, todo mundo aqui vai ficar 1 sobre RD, mais 1 sobre 1,1K, mais o GM. E aí, eu isolei o V0 e passei tudo isso daqui para o outro lado e o I0 para baixo. E aí eu achei o V0 sobre 0 e deu esse resultado, que numericamente é igual a 199,55 ohms. Tudo bem? Então, seguindo, a gente agora vai achar o V0 sobre o VI. Primeira coisa, aqui a gente não tem mais uma fonte de tensão em V0. A gente aplica uma fonte de tensão no VI e mede em V0. Então, aqui a gente não tem mais essa corrente, por exemplo, porque aqui a gente só está medindo, não está aplicando uma fonte de tensão. Então, aqui, a partir do momento que eu aplico uma tensão VI aqui, o meu VG é igual ao VI. Beleza, isso a gente já sabia, VG é igual a VI. Só que quem é o meu VS? Meu VS continua sendo V0, só que eu não sei quem é V0. Mas eu já tenho VS em função de V0, porque eu quero V0 sobre VI no final. Então, eu tenho que o meu VGS vai ser igual a VI menos V0. Beleza, coloquei meu VGS em função de VI e V0, que é o que eu tenho. E aqui, analisando novamente essas correntes, a gente tem que essa corrente aqui vai ser igual à soma dessa mais essa. Beleza, porque é essa corrente. E aí, agora, fazendo essa malha, esse igual a esse mais esse, a gente tem que o GM vai ser igual a esse ID mais o outro ID, né? Só que quem é o VGS? VGS é VI menos V0. E aí, eu tenho que GM vezes VI menos V0 é igual a esse ID, que é o V0 sobre o RD, mais o outro ID, que é o V0 sobre 1,1K. E aí, basicamente, distribuindo aqui, foi o que eu fiz bem aqui, e passando esse V0, VGM para esse lado da equação, e isolando o V0, eu tenho que vai ficar V0, 1 sobre RD, mais 1 sobre 1,1, mais GM, porque aqui passou positivo, igual a VI vezes GM. Basicamente, passando isso aqui para cá e passando o VI para cá, eu acho o ganho de tensão, que vai ficar GM sobre isso daqui, que é a mesma coisa que a gente tinha achado bem aqui. Então, a gente pode dizer que o nosso ganho de tensão, ele é o GM vezes a impedância de saída, que numericamente é igual a esse valor. Alguma dúvida nessa questão? Então, seguindo para a terceira questão. Vou ver o enunciado dela bem aqui. Traz a forma de onda do circuito abaixo, considerando o slow rate, que o professor passou bem rápido na aula. Eu vou tentar olhar aqui melhor para vocês. E VCC igual a 15 volts. Então, VCC é aquele que aqui vai ser 15 volts, e aqui vai ser menos 15 volts. Beleza. Eu tenho esse circuito, eu preciso descobrir como é que vai ficar o meu gráfico aqui. E aí, aqui eu vou analisar, né? A gente tem esse diodo, que nem na aula passada, e a gente primeiro analisa ele como um circuito aberto. Aqui sendo um circuito aberto, eu não tenho realimentação negativa. Então, mas sempre vai valer essa equação bem aqui. Essa equação bem aqui, V' é aqui, ele vai ser igual a o V mais, menos o V menos, vezes o meu ganho. E aí, eu tenho que, nesse caso, o meu V mais aqui é o VI, e menos o V menos aqui é o zero, porque aqui está aberto. Então, vai ser VI menos zero vezes o ADL, ele vai ser o meu mais
VCC, para o VIN maior que zero. Então, eu tenho que, quando o meu VIN for positivo, ele vai tender para o mais VCC, que nesse caso a questão disse que era o mais 15. Então, quando o meu VI for igual a 5, ele vai para mais 15. E quando... Só que aqui a gente vê que o meu V' ficou aqui igual a 15, né? Só que agora ele ficou reversamente polarizado. E aí aqui vai ficar um circuito aberto e meu V0 vai permanecer igual a zero. Porque aqui não vai circular corrente. Então, aqui, o meu diodo, ele está reversamente polarizado, porque aqui é mais 15, e aí o diodo não conduz, ele é um circuito aberto, e aí ele continua sem ter alimentação negativa, e por isso o meu V0 vai ser igual a zero, porque eu não tenho corrente passando aqui. Se eu não tenho corrente passando aqui, então esse V0 vai ser igual a zero. Então, sempre que para VIN maior que zero, que ele for tender para mais VCC, que nesse caso é mais 15, eu vou ter que meu V0 vai ser igual a zero. Então, aqui a gente pode traçar a onda, né? Que vai ser, para o meu VI maior que zero, eu vou ter aqui zero na saída. Então, podemos traçar bem aqui. E agora, eu vou analisar para quando eu tiver o meu VI menor que zero, que no caso aqui é o menos 5. Nesse caso, ele vai tender para o menos VCC, porque o VI vai ser negativo. Então, vai tender para o menos VCC, que nesse caso é menos 15. E ficando menos 15, bem aqui, o meu diodo fica diretamente polarizado e vira um curto-circuito. Então, meu diodo aqui diretamente polarizado, ele vira um curto-circuito, e agora nós temos realimentação negativa, e então podemos analisar como se fosse uma caixa preta, o ampliópio. Então, aqui, a gente agora tem a propriedade que essa tensão aqui e essa tensão aqui são a mesma, então eu tenho que bem aqui, eu vou ter meu VI. E aqui é simplesmente um divisor de tensão, em que meu VI é igual a o V0 vezes esse 1K aqui, vezes o R2, sobre o R2 mais o R1, que está bem aqui. Então, isso é simplesmente um divisor de tensão, e aí eu tenho que, a partir daqui eu isolo o V0, e o V0 aqui eu corto, V0 vai ser igual a 2VI. E aí, para o meu VI igual a menos 5, eu vou ter que o V0 vai ser igual a menos 10. Tá bom. Aí, agora a gente traça aqui o V0 valendo menos 10. Só que tem o slow rate. Então, agora a gente traçou aqui, beleza. Chegou até aqui, não vai ganhar o ponto da questão toda, porque tem que lembrar do slow rate. E o que ele fala? Ele fala que tem um slow rate de 1 volt por microsegundo. Então, aqui é uma relação de 1 para 1. Então, a gente tem 1 volt para 1 microsegundo. Se eu quero botar 10 volts, eu vou demorar 10 microsegundos. Então, aqui, quando eu estiver no 50, ele vai demorar 10 microsegundos para atingir o menos 10. Quando eu estiver saindo do 5 para ir no caso, para o menos 5 aqui, né? Do 5 para o menos 5, eu vou demorar 10 milissegundos para fazer isso acontecer, que no caso aqui vai ser sair do 0 para chegar no menos 10. E aqui é 50, então, mais 10 milissegundos vai ser 60 microsegundos, na verdade. E aí, eu vou agora fazer de uma outra cor, que eu, na verdade, meu gráfico vai ser assim, em vez de ser um degrau, agora vai ser essa linha atenuada, porque ele vai demorar 10 microsegundos para chegar no menos 10. E aqui, da mesma forma que ele demorou 10 microsegundos para chegar no menos 10, ele vai demorar 10 microsegundos para chegar no zero de novo, quando ele voltar daqui
para o 5 novamente, ele for do menos 5 para o 5. Então, aqui é 100, eu vou demorar 10 microsegundos e vai ficar 110 microsegundos. Então, aqui eu vou demorar mais 10 microsegundos para chegar bem aqui. Então, o slow rate é só isso, só somar o resultado que der aqui no tempo e atenuar o degrau. E aí a fórmula final da onda ficou assim. Alguma dúvida? Então, seguindo para questão 4. Questão 4 é a questão 4A e 4B, né? São esses dois circuitos. São bem simples, é só um PIOP como caixa preta mesmo. Só analisar que os dois têm alimentação negativa. Então, aqui nessa questão, ele pede para... Ele fala que todos esses R's aqui são iguais e pede o V0. Basicamente, V0 em função das resistências e da tensão de entrada. Então, aqui a gente pode ver que ele tem realimentação negativa, beleza? Porque ele tem uma impedância finita, que são esses resistores entre a saída e o terminal negativo. Então, aqui a gente tem que essa tensão aqui é a mesma que essa. Então, aqui a gente tem 0 volts. E se aqui a gente tem 0 volts, e aqui a gente também tem 0 volts, eu posso dizer que esse resistor está em paralelo com esse. Nesse caso aqui era o R4 e o R2, eles estão em paralelo. E aí, essa resistência aqui paralelo vai ficar R sobre 2, já que os dois resistores têm o mesmo valor. E aqui eu posso fazer a velha análise de essa corrente é igual a essa corrente. E aí, só que agora eu peguei o Vx com essa resistência equivalente. E aí eu tenho esse VI sobre sobre o resistor, tem que ser igual a essa corrente minha aqui, que vai ser o 0 menos o Vx dividido pelo meu resistor aqui, que é o R sobre 2. E aí, eu tenho que o meu Vx também, ele é um divisor de tensão, que está saindo bem daqui também. E aí, eu tenho que o meu Vx, ele é igual a o V0, vezes a minha resistência equivalente aqui, que é o que está aterrado, que é o R sobre 2, sobre o R mais o R sobre 2, que é essa minha resistência aqui. E esse é o meu Vx. E aí eu tenho que, juntando essas duas equações, substituindo, na verdade, essa equação aqui, eu tenho que meu VI sobre R1 vai ser igual, esse menos, não pode esquecer, menos V0, vezes, aqui eu posso, vai ser, eu tenho esse R, eu tenho um V0, R2, eu passei o 2 para cima e fiz essa soma aqui, vai ficar 3, vai ficar 2 sobre 2, né? 2 mais 1, 3R, e passei esse 2 para cima, e aí cortei com esse 2. E mas, na verdade, esse 2 não existe porque ele foi cortado com esse 2 daqui de baixo. Esse 2 aqui, quando a gente faz o R mais R sobre 2, isso aqui vai ser 3R sobre 2. Passando esse 2 para cima, vai cortar com esse 2.
E aí, a gente tem que ir substituindo, vai ficar R sobre 3R, vezes o 1 sobre o R. E aí, eu tenho que o meu V0 vai ser igual, passando isso daqui para o outro lado, vai ficar que o V0 vai ser igual a menos 3R sobre esse R1. Peraí, deixa eu pensar. Deixa eu ver se está certo. Tá certo. Esse R cortou com esse R passa para cima. Show, tá certo. É esse aqui mesmo. E aí, alguma dúvida nessa questão? Então, seguindo para a próxima. Aqui, a gente pode ver que tem realimentação negativa, então, essa tensão aqui é a mesma que essa. E aqui eu tenho que eu não posso ter corrente daqui para cá, passando aqui, não tem corrente aqui. Então, obrigatoriamente, essa minha corrente que vem aqui tem que descer para esse daqui, para esse resistor. Então, eu tenho que esse V1 aqui sobre R1 tem que ser igual a menos V2 sobre R2. Eu não sei se isso aqui importa em algum momento. Aqui, ó. Eu tenho que meu V1 menos Vx tem que ser igual a Vx menos V2 sobre o R. Ele pede para considerar todos os R's iguais, então, aqui é só cortar. E aqui, eu tenho que esse meu Vx, aqui está até errado, então, também é um divisor de tensão bem aqui. Então, meu Vx vai ser igual a V0 vezes R3 sobre R3 mais R4. Eu tenho essas duas equações, juntando elas, esse primeiro aqui é a simplificação dessa, eu tenho 2Vx vai ser igual a V1 mais V2. Então, eu tenho que Vx é V1 mais V2 sobre 2. E agora eu posso pegar esse Vx e substituir bem aqui. E aí, substituindo aqui, V1 mais V2 sobre 2 é igual a essa parcela bem aqui. Que isolando o V0, é só passar esse aqui multiplicando e esse aqui dividindo, vai ficar o V1 mais V2 sobre 2, vezes o inverso desse daqui. E é basicamente isso. Alguma dúvida? Então, partindo para a última questão, a mais difícil dessa prova aqui, vamos ver o enunciado. Traçar V0 e VPWM, considerando VI igual a 250 Hz e VRF 50 Hz com V0 com T igual a 0 igual a 1 volt. Isso aqui é uma informação muito importante, porque a partir disso, a gente, nesse gráfico, consegue descobrir o período. E aqui eu tenho que o período, ele começa aqui, a minha onda, né? Meu período termina bem aqui. E aqui a gente consegue ter que meu período vai ser igual ao inverso da frequência. E aqui meu período vai ser 1 sobre 250, que vai ser igual a 4 milissegundos. Isso é uma informação bem importante para a gente conseguir resolver a questão. E não se esquecer que aqui a gente tem a condição inicial, que o V0 de 0 é igual a 1 volt. Então, partindo para a questão, a gente primeiro vai traçar a forma de onda do V0. Então, a gente vai ignorar essa parte aqui. Como é que a gente faz? Ele resolveu, na verdade, uma questão igual a essa no vídeo aula. Então, a gente tem que essa corrente aqui, a gente tem uma realimentação negativa, então a gente pode afirmar que a tensão que está aqui é igual à tensão que está aqui, ambos zero. Então, eu tenho que meu VI sobre 1K vai ser a minha corrente que vai ser, tá aqui, vai ser a mesma corrente que vem para cá. Então, eu tenho que, agora eu posso fazer
como fiz anteriormente aqui com vocês, meu T vai ser igual a 4 milissegundos, e eu tenho que a minha corrente VI menos 0 sobre R vai ser igual a C dV/dt, que é a corrente que passa pelo capacitor. E aí, isolando o meu VC aqui, eu tenho que, eu passo esse C aqui dividindo, e agora eu preciso integrar, né? Então, vai ficar minha tensão no capacitor, vai ser VI sobre RC integral do I de T. E aí, eu tenho que, o integral do I aqui vai ser simplesmente VI vezes I vezes T sobre RC mais o VC de zero. Só que eu tenho que como aqui é zero, eu tenho que o meu V0 vai ser igual a menos o VC, que é uma informação muito importante. E a gente foi dito no enunciado que o VC de zero era igual a 1. Então, o VC de zero vai ser igual a menos 1. E agora, como a gente tem essa forma de onda, a gente vai simplesmente substituir o VI igual a 1 e o VI igual a 0. E aí, a gente vai substituir na equação da tensão do VC, que, colocando ela negativa, já fica o nosso próprio V0. E aí, como a gente tinha achado que o período era 4, só que aqui a gente vai substituir 2. Por quê? Porque ele aqui é 4, mas ele demora só 2 para chegar do 1 para o menos 1, para mudar, né? Então, ele só permanece 2 segundos, 2 milissegundos no 1. E aí é o tempo que eu vou substituir bem aqui. Então, meu VI é igual a 1. Eu tenho que o meu resistor é 1K, 1 microsegundo do capacitor, 1 micro do capacitor, e 2 milissegundos do meu tempo. Meu tempo vai ser igual a 2 milissegundos. E aí, fazendo isso aqui, basicamente, corta, vai ficar 2 menos 1, só que é o negativo, então vai ficar menos 1. Então, meu V0 para o VI igual a 1, eu vou ter que é menos 1. E aí, como eu tenho um capacitor, ele não vai ser assim, ele vai fazer atenuado, porque é um capacitor. Então, eu posso traçar essa reta bem aqui. E aí, agora, só substituir para o VI igual a menos 1. Então, mesma forma, só troquei aqui vai ficar menos 2 mais 1, menos 1, que vai ficar menos 1, vai ficar 1. Só que aqui, é importante se atentar que o meu V0 aqui, minha condição inicial, era o V0 igual a 1. Então, o meu VC de 0 vai ser igual a menos 1. Já aqui, eu tenho que, a minha condição inicial vai ser essa daqui, vai ser aqui embaixo. Então, meu V0 vai ser igual a menos 1. E aí, como aqui é o VC de 0, né, é o menos 1, e aqui vai ficar 1. É importante se atentar a isso. E aqui, da mesma forma, ele vai do menos 1 para 1. Então, a gente pode traçar essa reta, e aqui só continua o gráfico. E agora, indo para a segunda parte, que é traçar o meu VP, o VPWM, a gente tem que analisar agora essa parte daqui. Só que aqui nós não temos realimentação negativa, então a gente vai ter que se lembrar dessa equaçãozinha, que o meu V' vai ser igual ao V mais menos o V menos vezes o meu ganho, que vai ser, agora, eu tenho minha forma de onda do V0, e eu tenho minha forma de onda do VREF, eu vou comparar as duas e vou achar o meu VPWM. Então, VREF é essa forma de onda bem aqui. Então, é basicamente comparar as duas. Quando o meu V+, eu tenho que mover mais, vamos ver aqui quem é o V+. Quem está na porta positiva
é a tensão VREF. E está na porta negativa é o V0. Beleza, então V mais é o VREF e o V menos é o V0. Aqui é basicamente eu vou fazer uma comparação. Para quando eu tiver o meu VREF maior que o V0, porque ele é o V mais aqui, eu tenho que olhar para o V mais. Se o V mais é maior que o V menos, então meu V' vai tender para o VCC. Agora, se o V mais, que é o meu VREF, for menor que o V menos, que é o V0, o meu V' vai tender para o menos VCC. E aqui é basicamente eu fazer essa comparação. Eu tenho meu gráfico aqui. Aqui, o meu V0, que é a linha azul, ela é maior do que essa linha aqui do VREF. Então, eu caio em qual? V0 maior que VREF, então eu tenho que o V' vai ser igual a menos VCC. Então, eu vou ter menos VCC aqui. Só que a partir desse momento, o meu VREF é maior do que o V0, que é esse daqui. Então, ele sobe e vai fica no VCC, porque o meu VREF vai ser maior que o V0. E aqui é só ir comparando esses pontos. Então, aqui a gente vem até esse ponto aqui, e aqui o VREF se torna menor que o V0 novamente. Então, ele cai e vai para o menos VCC. Aqui, o VREF volta a ser maior, então ele sobe, permanece até esse ponto, cai de novo para o menos VCC, que V0 é maior do que o VCC, que o VREF, e aí, basicamente, ficar colocando aqui nesses pontos. Aqui, meu VREF é maior, permanece no mais VCC. O VREF é menor, permanece no menos VCC. Aqui é maior, mais VCC. Aqui é menor, menos VCC. Aqui é maior, mais VCC. Aqui é menor, menos VCC. E com isso a gente conclui a prova. Alguma dúvida? Então pronto, pessoal. Obrigado. Qualquer coisa, só perguntar.